Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um pré-jogo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Deixa aquele like, se inscreva no canal, você já sabe o padrãozinho como é que é. Rapaziada, agora o bicho começa a pegar. Terceira fase, passando pelo Olímpia do Paraguai, a gente vai para a fase de grupos da Libertadores. Então este é o jogo do ano, principalmente o primeiro jogo da ida, jogando no Engenhão, no Newton Santos, vamos assim dizer, a nossa casa, nosso salão de festas. Depois a gente vai decidir a parada lá no Paraguai, no Defensores del Chaco. É complicadíssimo lá. Então todo o foco está direcionado para esse jogo. Mais de 35 mil ingressos vendidos. Muita gente vai lotar o Newton Santos. E é um jogo importantíssimo. É o primeiro grande jogo do ano. Esse jogo Fluminense e Olímpia do Paraguai. Então vamos para o nosso pré-jogo, que a gente tem coisa para falar sobre esse jogo. Já fiz a minha colinha aqui e vou passar todas as informações para vocês. Belezinha? Então vamos lá. Terceira fase, jogo de ida, Fluminense e Olímpia, Engenhão, ou Newton Santos, ou Salão de Festa, às 21h30. Belezinha? Não vai ter live na hora do jogo, porque eu vou estar lá assistindo o jogo lá no Newton Santos. Mas para você que vai ficar em casa, você pode assistir pelo SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, ou ESPN, ok? O árbitro é um argentino, é o Facundo Tello, como assim você preferir, como fosse o portunhol. Ele vai apitar essa partida. Estatísticas. Fluminense e Olímpia do Paraguai só se enfrentaram 2 vezes. Foi pelas quartas de finais da Taça Libertadores de 2013. O resultado não foi bom pra gente. No primeiro jogo, foi em São Januário, porque o Maracanã estava naquelas obras intermináveis. Foi em São Januário, o jogo foi 0-0. Um placar muito ruim. É muito ruim. Para o jogo de ida, você empatar um jogo, o resultado ideal é você ganhar o jogo de ida e segurar o resultado no jogo da volta. O Fluminense não teve essa capacidade lá em 2013. Então foi 0-0 em São Januário. Fomos para o Defensores del Chaco. Abrimos o placar com o gol do Rainer. O Fluminense saiu em vantagem. Naquele tempo tinha o gol, aquele gol que valia por 2, né? E hoje não tem mais esse regulamento. Então nós fizemos o gol, abrimos o placar com o gol do Rainer. Depois eles empataram numa falta, num chute de fora da área que o Cavalieri tomou por cima. Muitos dizem que foi falha do Cavalieri, outros acham que não. E no segundo gol foi um pênalti bobo do Digão. Eles fizeram 2-1, viraram o placar. Como foi 0-0 no jogo da ida, no jogo da volta, a virada que o Fluminense tomou, o Fluminense foi eliminado. Então foram as únicas 2 partidas que se enfrentaram Fluminense e Olímpia do Paraguai, e não foi um resultado legal. Foram umas quartas de finais, o Fluminense ficou pelo meio do caminho. Agora é a vez da revanche. Agora é a vez do Fluminense deixar os camaradas no meio do caminho. E numa pré-Libertadores na terceira fase. Vai ser show de bola essa vingancinha. Então vamos lá, Olímpia. Não é um time bobo, é um time tradicional. Conquistou 3 taças de Libertadores. A primeira foi em 1979, a segunda em 1990 e a última foi em 2002. Já tem um tempão aí que eles não conquistam a Taça Libertadores, mas é tricampeão da mesma. Está sofrendo uma punição da FIFA, né? Eles não podem contratar jogadores, então não houve uma renovação. É o mesmo plantel do ano passado, eles não puderam se reforçar para essa temporada de 2022. Eles não tiveram a possibilidade de fazer isso, contratar um jogador ou outro não. Porque eles foram punidos pela FIFA por causa de uma dívida de 2020. Eles contrataram um jogador que atua até pelo Santos, que é o atacante deles atualmente. Por causa dessa contratação, teve uma dívida que foi parar lá na FIFA e eles a punição foi impossibilitá-los de fazer alguma contratação. Eles não podem fazer, estão suspensos para isso. Um time muito irregular, segundo a imprensa paraguaia, que aposta muito na imposição física, no choque, na força dos jogadores, na parte física deles. Né? São jogadores que aguentam o tranco, que correm bastante durante a partida. Então o Fluminense tem que ter muita atenção com relação a isso. Por isso que tomar um revés e tentar virar esse placar em cima do Olímpia do Paraguai é uma tarefa dificílima, por causa do poder de marcação, da força física, dessa imposição física que eles fazem. Eles sabem retrancar, para um jogo, faltinha picada, cai ali, são manhosos, sabem fazer uma cera, que é uma beleza. E principalmente no jogo Defensores del Chaco, que até Gandula some todo mundo quando eles estão com a vantagem no placar. O Fluminense passou isso em 2013.
Então vamos lá. O Olímpia, no campeonato Apertura, no Apertura, porque lá tem uma Apertura e Clausura. Então, o primeiro turno, o Olímpia está em quarto lugar, atrás do Cerro Porteño, do Libertad e do Resistência. Então, eles estão em quarto lugar. Esses clubes já jogaram 5 vezes, o Olímpia apenas 4 no Campeonato Paraguaio. Então, a quarta colocação para eles. Eles têm desfalques importantes. O goleiro Alfredo Aguilar está fora, por causa de uma celulite. É isso mesmo. E o artilheiro Guilhermo Paiva, com 5 gols na temporada, foi expulso no jogo contra o Atlético Nacional. Está fora o artilheiro desde na temporada, com 5 gols, o Guilhermo Paiva. Está fora do jogo contra o Fluminense. Isso é legal. Vamos para a escalação deles? Vamos para lá. Eles jogam no 4-4-2. O treinador deles é o Júlio César Cáceres. E eles jogam da seguinte forma. O goleiro é o Gaston Oliveira, goleiro. A linha de 4 na defesa, o Salazar na lateral direita, o Salcedo e o Alcaraz fazem a dupla de zaga e o lateral esquerdo é o Torres. A linha de 4 no meio de campo é formada da seguinte forma: aberto pela direita o Alejandro Silva, o meio de campo, o miolo, é formado pelo Marcos Gomes, ao lado dele o Ortiz, e pelo lado esquerdo o Fernando Cardoso. A dupla de ataque, que é uma dupla de ataque perigosa, é o Derlis Gonçalves e o Recalde. Então essa dupla de ataque é a dupla perigosa da equipe paraguaia do Olímpia. Então toda atenção a essa dupla de ataque. Eles devem ter uma postura bem defensiva lá no Newton Santos. Vão jogar por uma bola, por uma falha, por um erro no meio de campo, um erro na defesa, uma bola alçada para poder abrir o placar e se fechar e levar esse resultado de 1-0 ou 2-1 lá para o jogo do Paraguai. E lá, meu amigo, é complicado tentar reverter esse placar. Então eles devem jogar fechadinho no Newton Santos. O Fluminense precisa ter um meio de campo mais criativo, um meio de campo que abasteça melhor os atacantes e principalmente aproveitar a velocidade pelos lados do campo. É um time que se impõe muito pela parte física, mas o Fluminense se impor velocidade, recuperar essa bola no meio de campo e agilizar jogadas pelos lados do campo, pode pegar a defesa deles de surpresa, que não é lá essas coisas todas. É mais ou menos o esquema nesse jogo contra o Fluminense, desse Fluminense do Abel Braga contra o Olímpia do Paraguai. É se livrar de uma arapuca, a oportunidade, um vacilo no meio de campo para eles abrirem o placar e segurar esse resultado com unhas e dentes, que eles têm capacidade para isso, está no DNA deles. Então o Fluminense tem que manter sempre uma postura ofensiva, vai ter a posse de bola, porque com certeza essa posse de bola será doada ao Fluminense, porque é assim que eles jogam, mas o Fluminense precisa saber o que vai fazer com essa posse de bola. Não ficar com toquinho para lá, toquinho lateral, sem infiltração, sem entrada na área e sem abastecimento aos atacantes. Por isso que é importante ter uma cabeça pensante no meio de campo e meias, assim como Nonato e Martinelli, que agilizem essa jogada no meio de campo e o Fluminense chegue com o maior número possível de jogadores na área paraguaia. Porque a responsabilidade é do Fluminense de fazer o placar nesse primeiro jogo, para não ter que sofrer lá no Paraguai, tentando reverter um placar adverso. Esse jogo, no Newton Santos, é para o Fluminense cair dentro, partir para cima dos caras, atropelar, ganhar de 1-0, 2-0, 3-0, não importa, mas tem que vencer, para o placar do empate ser vantajoso para a gente lá no Paraguai. Porque lá no Paraguai, se eles tomarem uma cipuada aqui no Rio de Janeiro, eles vão ter que se abrir, porque o empate não vai servir para eles. Eles vão ter que ganhar o jogo. E eles sabem jogar no ataque. Eles têm essa capacidade de partir para cima do Fluminense. E se partir para cima do Fluminense, vão tomar um contra-ataque. Porque a gente pode ter o Arias aberto na esquerda e tem o Luiz Henrique aberto no lado direito. E o contra-ataque do Fluminense é muito rápido e forte. Aí a gente pode pegar eles no contrapé. Então o resultado no Newton Santos é importantíssimo para o jogo lá no Paraguai. Porque a gente vai forçar uma situação que eles não estão habituados a fazer, que é jogar no ataque jogando em casa. Aí a gente pode aproveitar, vai surgir espaços, eles vão se abrir, eles vão vir para o ataque, e o nosso time é mortífero, principalmente pelo lado do campo. Então é isso aí, é a estratégia, um jogo de estratégia, um jogo importante, é um jogo de time grande, é um jogo perigosíssimo pro Fluminense, mas é também perigosíssimo para eles. O Fluminense, que é o campeão da Guanabara, tem uma sequência aí de 11 vitórias, deve jogar da seguinte forma.
pelo time reserva que foi colocado no Campeonato Carioca, pela rapaziada que descansou, deve ser o mesmo time que vocês estão habituados a chamar de time titular. Fábio no gol, trio de zaga, David Braz, Felipe Melo e Nino, essa zaga aí que é muito firme, muito segura, que nos traz aquela tranquilidade. Uma linha de 4 no meio de campo, uma linha mais dura, mais pesada, que é o Calegari na ala direita, o Cris Silva na ala esquerda e o miolo ali com o Iago e o André. Preferia de surgir ali, pode ser que surja, o GE, o Globoesporte.com, disse que pode surgir um Nonato ou um Martinelli nesse meio de campo, aí sairia o Iago, que é o mais correto a se fazer. Esses jogadores aceleram mais e se aproximam mais da área. E o trio de ataque que vocês já estão habituados. Luiz Henrique na ponta direita, o William Bigode na ponta esquerda e o Germancano como referência. Pode ser também, segundo o GE, que o William Bigode seja tirado do time titular para o Arias ocupar ali a ponta esquerda, que seria melhor ainda para a puxada de contra-ataque e velocidade do Fluminense pelos lados do campo. Mas a princípio é isso. O William na esquerda e o Iago mantido no meio de campo. Esse é o time titular que vai encarar a equipe paraguaia. Vamos acompanhar tudo, fiquem atentos. Nessa quarta-feira, Newton Santos vai estar lotado de tricolores. A gente vai cantar do primeiro ao último minuto para levar esse resultado positivo lá para o Paraguai. É assim que resolve as questões nesse regulamento, jogo de ida e volta, quando você decide fora de casa. O resultado você tem que fazer dentro de casa, é isso que a gente vai fazer. Deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos torcer muito para o nosso tricolor ter um bom resultado nessa quarta-feira. Beijão, até o próximo vídeo. Fui!